Olá! Câmara destaca a creche Menino Jesus de Praga. Vereador quer mais rigor para quem desperdiçar água. Escola Municipal Raul Pila terá educação integral. Está no ar o Câmara Notícia. A creche Menino Jesus de Praga, entidade referência em Campinas, está com novidades para 2015. Confira com a repórter Rafaela Dias como é feito esse trabalho social e educacional com mais de 120 crianças. São mais de 30 anos. A creche Menino Jesus de Praga começou em Campinas em 1984, atendendo famílias de baixa renda. Hoje, a entidade recebe diariamente 120 crianças em período integral, garantindo sua saúde, alimentação, integração, higiene e ensino. Para a diretora pedagógica da creche, cuidar também da educação dessas crianças foi um grande avanço para um trabalho referência na cidade. Ela conta os primeiros passos que geraram esse progresso. Bom, primeiro é dividir por fase de desenvolvimento. Então, as salas são divididas mais ou menos pela idade, né? Porque os interesses e as necessidades das crianças, dependendo da faixa etária, elas diferem. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, evidentemente, é você ter profissional capacitado para isso, né? Habilitado, pessoal apaixonado pela educação infantil, porque gostar de criança é uma coisa, agora você ficar com um grupo de 20 crianças para educar e cuidar é outro bem diferente. Responsáveis agora pela educação dessas 120 crianças, a creche Menino Jesus de Praga preparou uma novidade para 2015. Eles começam neste ano um projeto de meio ambiente, ensinando as crianças sobre a importância da água e preparando para elas um futuro melhor. Bom, sem dúvida alguma, o grande projeto, o projeto-chefe da creche esse ano é a utilização adequada da água. A sua utilização, a sua reutilização, como a gente pode estar aproveitando, como a gente pode estar evitando o desperdício. Isso nós vamos trabalhar desde o pequenininho e envolver a família nisso também. Então, um dos dias, por exemplo, que vai ter na creche, é praticamente um dia quase que sem água, né? Então, vamos fazer mostrar para as crianças, na prática, o quanto é difícil você ficar sem a água. A diretora reforça ainda a importância de levar a campanha para dentro das casas dessas crianças. Bom, isso vai ser um processo diário e um processo contínuo, né? Vai levar praticamente não só esse ano, mas o ano que vem e todos os anos que vierem pela frente. Nós vamos trabalhar com muitos recados que vai para a mãe, preencher algum formulário, ou para colaborar trazendo alguma coisa descartável, ou uma frase, em reunião de pais, em palestras também, aproveitar nossas festas, Dia das Mães, algumas coisas comemorativas também para trabalhar o tema. Então o tema vai ser trabalhado diariamente no transcorrer do ano todo, família e creche. A creche já implementou medidas de redução na sua rotina. De acordo com Rosane, a lavagem de espaços internos está sendo feita com água de reuso. Os banhos das crianças tiveram tempo reduzido e o uso da piscina para lazer foi tirado da programação. E a diretora pedagógica finaliza: é difícil explicar a responsabilidade de cuidar do futuro de todas essas crianças. Bom, eu acho que o peso dessa responsabilidade não é mensurável, né? Porque é difícil. Nós sempre colocamos assim, temos a consciência de que não alcançaremos 100%. Mas se nós conseguirmos atingir 70%, 80% das crianças da família, já está de bom tamanho. O vereador Gustavo Peta, do PCdoB, quer mais rigor contra o desperdício de água em Campinas. Confira na reportagem. A iniciativa é do vereador Gustavo Peta, do PCdoB. Ele protocolou o projeto de lei na Câmara Municipal que obriga a Prefeitura de Campinas a aplicar multa pecuniária de aproximadamente R$1.000 ao munícipe que for flagrado lavando calçamentos e passeios públicos com água tratada. Olha, nós sabemos que a crise hídrica
a principal causa da crise hídrica foi a falta de planejamento e as razões climáticas. Isso gerou essa situação difícil que nós estamos vivendo. Mas a questão agora é que todos devem ter responsabilidade sobre esse assunto. Então é preciso mudar a forma que as pessoas lidam com um bem muito valioso que é a água. As pessoas precisam ter responsabilidade sobre o uso da água. E por isso que nós precisamos combater o uso, o desperdício, a irresponsabilidade, o abuso em relação ao uso da água. Então é por isso que nós estamos propondo que a multa possa ser aplicada imediatamente em que a pessoa for flagrada utilizando água tratada para, por exemplo, lavar a sua calçada ou usando de maneira irresponsável a água nesse momento muito crítico que nós estamos vivendo. O vereador do PCdoB lembra também que o momento é crítico em termos de abastecimento e que a população precisa ter consciência das dificuldades. Num primeiro momento, havia a necessidade de conscientizar a população, de avisar a população sobre a crise que nós estamos vivendo. Hoje esse assunto é um assunto de conhecimento total da população. Todas as pessoas sabem que o Estado de São Paulo e o Brasil, mas em especial o Estado de São Paulo, está vivendo um momento muito crítico. Então todo mundo deve ter a sua responsabilidade. Então por isso que eu acho que a aplicação da multa pode reprimir qualquer atitude nesse sentido e mudar um pouco também a forma que a pessoa lida com esse bem, que é um bem cada vez mais escasso e que precisa ser preservado por todos. Gustavo Peta ainda esclarece no projeto de lei que a proposta de autuação visa também premiar aqueles que usam a água de forma consciente. Não queremos com esse projeto responsabilizar o cidadão. A culpa da crise hídrica se deve à falta de planejamento, principalmente do governo do estado, que é o responsável por esse assunto na nossa cidade, e às ações climáticas. Mas num momento como esse, todos devem ter responsabilidade. Então, aquele cidadão que usa de maneira responsável quer também ver aquele que está usando de maneira irresponsável ter alguma responsabilidade ou alguma implicação. Então, por isso que o projeto de lei vem para fazer justiça, inclusive, com a grande maioria da população que está preocupada com o uso racional e responsável da água. O presidente da Câmara de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, acompanhou a entrega da reforma e ampliação da Escola Municipal Raul Pila, que a partir de agora disponibiliza educação em tempo integral. Veja. Em seu primeiro evento público, depois de tomar posse como presidente da Câmara de Campinas, o vereador do PP, Rafa Zimbaldi, prestigiou a cerimônia de entrega de obras da Escola Municipal Raul Pila, no Jardim Flamboyant, na manhã da sexta-feira, 6 de fevereiro. Durante o evento, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, do PSB, e a secretária de Educação, Solange Pellicer, anunciaram a implantação de mais 3 escolas de educação em tempo integral na cidade. A EMF Raul Pila se junta às outras 4 unidades reformadas e que já oferecem essa modalidade de ensino. Ao todo, serão beneficiados 3.000 alunos. A meta da atual administração pública até o final do mandato em 2016 é entregar mais 5 escolas nesses moldes. E essas escolas, nós estamos fazendo elas todas em bairros periféricos. São crianças de família humildes, os pais estão participando. A iniciativa recebeu o apoio do Legislativo. Eu que fui estudante da Escola Municipal, mais propriamente na Escola Vicente Raul, sabemos da importância disso, porque muitas vezes o aluno ele estuda em determinado horário e o restante do tempo ele fica ocioso. A Câmara pode contribuir sempre a partir das legislações, né, ajudando e intervindo junto ao governo do estado, governo federal, procurando trazer mais recursos para a cidade de Campinas, para que o prefeito tenha a condição de implantar esse tempo integral em todas as escolas. Também estiveram presentes ao evento os vereadores Luiz Rossini, do PV, Marcos Bernardelli, do PSDB e Gustavo Peta, do PCdoB. É uma iniciativa muito importante e a nossa luta agora, enquanto Câmara Municipal, é que essa experiência seja bem sucedida, mas que ela possa inspirar novas experiências em outras escolas. A luta é que a educação integral seja um direito de todas as crianças. O pai e a criança que vai decidir se ela fica em tempo integral ou não, mas que ela tenha essa
possibilidade diante de um novo tipo de vida que as pessoas estão levando e que é cada vez mais importante que a criança passe todo o período sendo assistida e sendo oferecidos direitos para ela. Sidão Santos protocola projeto de lei complementar para implantação de cisternas em novas construções. Veja. Por conta da crise hídrica que afeta principalmente o estado de São Paulo e atinge a região de Campinas, o vereador Sidão Santos, do PROS, criou o projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de instalação de cisternas nas novas construções civis realizadas em Campinas. Segundo o projeto, as cisternas para captação de água não potável devem ser instaladas em imóveis residenciais, condomínios, entidades, indústria e comércio. O que nós estamos querendo? Nós estamos uma legislação, né, aonde obrigará as novas construções que irão ser feitas na cidade de Campinas, residências, condomínios, comércio, a ter um recipiente, né, no caso a cisterna, né, esse recipiente, no caso, ligado ao sistema de calhas, né, de chuva, para armazenar a água de chuva, né? O uso da água seria para lavagem de carros, calçadas e em banheiros. Ainda segundo o vereador, outros 2 projetos semelhantes tramitam na Câmara e devem ser incorporados. Nós temos, no caso, mais 2 projetos de lei semelhantes, 2 matérias semelhantes, onde nós estamos querendo fazer uma juntada, né, num projeto só, né, e nesse projeto, no caso, vai assinar eu, o vereador Luiz Henrique Cirilo e o vereador Tiago Ferrari. Conheça a história por trás das ruas e avenidas de Campinas. São 2,3 km de extensão. A via começa na Rua da Abolição, no bairro Ponte Preta, atravessa toda a área central de Campinas e termina na Avenida Barão de Itapura, no bairro Guanabara. Pela avenida, que tem 4 faixas, circulam diariamente cerca de 50 linhas do transporte coletivo e 25 mil veículos. A Francisco Glicério, ou simplesmente Glicério, como é chamada pelos moradores da cidade, é um dos principais corredores de tráfego e concentra grande parte dos prédios comerciais e agências bancárias de Campinas. Antes conhecida como Rua do Rosário, porque passava em frente à igreja de mesmo nome, a via passou a se chamar Avenida General Francisco Glicério em 1889. Na sessão do dia 25 de novembro daquele ano, os vereadores Salvador Penteado e Antônio Álvaro Camargo propuseram a mudança para homenagear o campineiro que contribuiu para a implantação da República no Brasil. Na época da homenagem, o campineiro Francisco Glicério de Cerqueira Leite ainda era vivo. Ele foi um importante personagem no processo da instituição da República no Brasil, além do movimento abolicionista. O general era a figura que fazia a propaganda da República em São Paulo. Mais tarde, o cargo general foi retirado do nome da rua, em razão das inúmeras funções exercidas pelo abolicionista. Em 1912, Campinas tinha 14 linhas de bonde e 8 delas passavam pela Avenida Francisco Glicério. Em 1968, os bondes saíram de circulação. Para que a antiga Rua do Rosário se tornasse a larga avenida que é hoje, muitas desapropriações foram feitas ao longo do tempo. Em 1970, os tradicionais paralelepípedos deram lugar ao asfalto. Nos anos 50, a avenida passou a ser palco dos desfiles dos blocos de carnaval e escolas de samba, que até então eram realizados na Rua Barão de Jaguara. 3 das principais praças da cidade estão localizadas na avenida: os Largos do Rosário, da Catedral e do Pará. O Câmara Notícia fica por aqui. Acompanhe nossa programação no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. Até a próxima.